pessoal, estamos aqui de volta para dar prosseguimento com as leis de Newton. Hoje a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton e a gente vai fechar esse conteúdo. E na próxima aula a gente vai fazer algumas aplicações. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Dutra e eu sou professor de Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então aqui a gente tem essa GIF animada, né, essa animação, mostrando uma aplicação da terceira lei de Newton, né? Tipo um foguete, uma bazuca, né? A bala saiu pelo cano da arma, da bazuca, e a bazuca recuou para trás, né? A bala saiu com uma certa velocidade e a bazuca recuou com uma certa velocidade. E a gente vai usar a terceira lei de Newton para entender esse fenômeno durante a nossa discussão de hoje. Para isso eu vou trazer aqui de novo para vocês aqueles vídeos daquela mesma família de vídeos sobre as leis de Newton, fazendo uma correção, né, que eu acho que eu falei que das últimas aulas eu tinha comentado que esse vídeo era da Agência Espacial Americana, mas é da Agência Europeia, Agência Espacial Europeia, né? E esse vídeo vai falar sobre a terceira lei, vai discutir a terceira lei por meio de experimentos de novo. Welcome to the European Space Agency, ESA. Newton came up with 3 laws of motion, laws that describe how forces and objects relate to each other. Hi Pedro, Alexander. Aqui mais uma vez estão os dois astronautas e eles vão fazer esse experimento aí num ambiente com gravidade zero, onde eles vão poder, por meio desse experimento, verificar e discutir a terceira lei. A gente vai poder discutir a terceira lei de Newton. We can see that they're floating. They're pushing against each other and move apart. That's an ISS battery and it looks heavy. That means it has a lot of mass, right? Once again, they're pushing against each other, but Alexander moves less. What we see this time is that for every action, there is an equal and opposite reaction, Newton's third law of motion. Alexander pushes against Pedro, action. This causes Pedro to move, reaction. Então aqui a apresentadora ela já enuncia para a gente a terceira lei de Newton, né? Nessa situação, os dois astronautas, um empurra o outro. O Alexandro ele empurra o Pedro com uma certa força e, como a própria apresentadora comenta, o Pedro reage com a força de mesma intensidade sobre o Alexandro. Só que essas forças possuem sentidos opostos. At the same time, Pedro pushes against Alexander, action, causing Alexander to move in the opposite direction, reaction. And they moved an equal distance, action equal opposite reaction. The battery's mass is about 80 kilograms, so now the force is the same, but the mass is different. Remember Newton's second law of motion. Action and reaction are caused by the same forces, but they're expressed through different mass. Therefore, agora um deles coloca algum peso no corpo e ambos se empurram. Como essas forças trocadas entre eles são iguais, têm o mesmo valor,
O que vai se movimentar mais é o que tiver a menor massa. E isso tem a ver com a segunda lei de Newton que a gente discutiu na última aula. Or Alexander moves less. Let's see what the schools are up to. Here we go. This is like... Agora os estudantes vão reproduzir o experimento no ambiente comum, do cotidiano, usando patins para reduzir o atrito com o solo, e eles vão verificar o mesmo efeito. Pedro and Alexander on board the station. We add another girl and they don't travel as far. The force of throwing the ball makes her move backwards. Repare que as meninas estão arremessando uma bola uma para outra, e reparem que o ato de arremessar a bola acaba provocando um movimento em cada uma delas, né? Por quê? Porque ao arremessar a bola, elas estão exercendo uma força sobre a bola para frente. E o que a terceira lei de Newton nos diz? Que a bola também vai exercer uma força sobre as mãos delas, só que no sentido contrário às forças que elas estão exercendo sobre a bola. A collision. That's a force. But do you know why only the guy in front moved? The students are arranged in what we call a Newton's... Agora, os estudantes fizeram um experimento na superfície de gelo, mostrando como o processo de colisão é capaz de transferir uma força que é exercida sobre um dos componentes. Cradle. Skater collides with the first student, action. The first student tries to move away from the skater, reaction, but can't, because there is another student in the way. So, the force of the impact is passed through the next student and on to the end of the line. Ou seja, a força de impacto que foi exercida na última pessoa da fila, ela vai ser transferida sendo transferida ao longo da fila, né? Then there's nothing stopping the last student, so off he goes. This is like the guys on the ice, only the last ball moves. And here the two balls are moving, but they don't seem to go as fast. This is because the same force is travelling through the cradle, but is expressed through twice the mass. As mass and acceleration are related, the two balls travel less than the single ball. The third law helps us in other areas too. Space vehicles use it to lift off. The air or gas is heated up and forced from the exhaust, action, and the reaction pushes the rocket up into space. Aqui a apresentadora comenta a presença da terceira lei de Newton no funcionamento dos foguetes. Quando o processo de combustão acontece lá no foguete, os gases eles são expelidos com uma certa força devido ao processo de combustão. A explosão acaba fazendo com que esses gases sejam empurrados com uma determinada força. Só que o que vai acontecer ao ser exercida uma determinada força sobre os gases para que eles escapem, os gases vão reagir com a mesma força, só que no sentido contrário, fazendo com que o foguete suba. Now you know about Newton's three laws of motion. Law 1 states that... Agora ela vai fazer um resumo final das três leis que foram vistas aí durante as últimas aulas. Objects at rest or in motion stay that way unless a force acts on them. Law 2 says that the force is related to mass and acceleration. And Law 3 says that every action has an equal and opposite reaction. But why should we learn about Newton's three laws of motion? Muito bem.
Então, aqui a gente também tem um outro exemplo, né? Um experimento também que pode ser feito em casa, onde você tem uma bexiga, né? Aniversário, está cheia de ar e está presa a um carrinho e ele vai abrir a válvula e deixar o ar escapar. E mais uma vez a gente vai ver a terceira lei de Newton em ação. Aqui o que aconteceu? Né? O ar que estava armazenado na bexiga, ele foi empurrado pela bexiga, né? Devido à diferença de pressão entre o meio externo e o meio interno, esse ar acabou sendo expelido por meio de uma força e, ao mesmo tempo, o ar exerceu uma força sobre o carrinho, reagiu com a força contrária à saída do ar. A terceira lei de Newton também, quer dizer, a terceira lei de Newton, como a gente viu nos exemplos anteriores, ela está relacionada com a troca de forças, né, entre dois corpos. Então imagine que a gente tenha duas esferas aqui, duas bolas de sinuca sobre uma mesa. Essas bolas estão prestes a colidir entre si. Colidiram aqui, e aí cada uma vai fazer força na outra. Aqui a gente tem a força que A faz em B, e ao mesmo tempo que A faz força em B, o B vai fazer uma força em A durante essa colisão. Existe uma força trocada entre essas duas esferas. E, de acordo com o que a gente viu anteriormente, a gente pode enunciar a terceira lei da seguinte forma: toda ação será correspondida com uma reação de mesma intensidade. Ou seja, se o A fizer uma força em B de 5 newtons, o B também vai fazer uma força de 5 newtons em A. Essas duas forças têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo. Só vai mudar o quê? Os sentidos dessas forças, né? Elas vão ter sentidos contrários, né? A reação vai ter sentido contrário à ação. E a gente pode relacionar de maneira matematicamente por meio da seguinte relação, né? A força que A faz em B é igual a menos a força que B faz em A. Isso mostra que essas duas forças têm a mesma intensidade e possuem sentidos contrários, né? E aí a gente diz que essas duas forças elas formam um par ação e reação. E aqui a gente tem um quadrinho aqui com alguns exemplos, né, de aplicação aí da terceira lei de Newton. Por exemplo, aqui a gente nessa primeira figura a gente tem um homem empurrando a parede com uma certa força F para a direita e a parede reagindo sobre ele com a força menos F. O ato de caminhar também envolve a terceira lei de Newton. Quando a gente caminha, o chão faz uma força para frente nos nossos pés, que é a força de atrito, que a gente vai discutir mais à frente, né, por meio das aplicações das leis de Newton. E ao mesmo tempo que o chão reage ao mesmo tempo que o chão faz uma força para frente nos pés da pessoa, a pessoa também reage com a força para trás, né? O exemplo da arma, né? A bala sai e a arma recua, por quê? Porque a explosão gera uma força, provoca uma força na bala e essa bala reage com a força para trás sobre a arma, explicando o fenômeno visto na primeira animação lá no início da aula, né? O exemplo do foguete que eu comentei com vocês, né? Os gases saem, né, do foguete porque essa explosão gera uma força sobre esses gases para baixo e os gases reagem com a força para cima, fazendo com que o foguete suba, né? Os aviões também funcionam por meio desse processo, né? Os caças, etc., as turbinas, né? Então,
Um outro exemplo da aplicação da terceira lei de Newton, que não envolve força de contato, são as quedas dos corpos, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei na última aula, né? Uma maçã caindo, ela cai por quê? Porque a Terra está fazendo uma força sobre ela, que a gente chama de força-peso. Mas ao mesmo tempo que a Terra faz uma força na maçã, a maçã também faz uma força sobre a Terra. É a reação dessa força. E essa reação está aplicada no centro da Terra em sentido contrário à força-peso que atua na maçã, né? Como um exemplo prático, a gente vai analisar aqui o problema em que um canhão dispara uma bala para a direita e, ao mesmo tempo, ele recua para a esquerda. E a gente vai usar a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton para estudar esse problema. Então, tudo acontece da seguinte forma: eles inicialmente estão parados antes da explosão. A explosão vai acontecer, eles vão trocar forças entre si, obedecendo à terceira lei de Newton. Estou dizendo que F vai ser a força que o C vai fazer, o canhão vai fazer na bala, e menos F vai ser a reação, vai ser a força que o B vai fazer em C, para a esquerda. Então a gente vai adotar o sentido positivo para a direita. E aí a gente pode analisar cada corpo separadamente. Se a gente analisar o canhão, né, o quadrado representado pelo quadrado azul, a única força que está atuando nele é a força menos F, atuando para a esquerda. Então a força resultante é menos F. E a gente viu na última aula que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração a gente viu lá na cinemática que é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A gente pode fazer a mesma análise para a bala, né? Aqui, desculpa, eu acabei não trocando, né? Então aqui é a bala, né? Então como é que fica a segunda lei de Newton para a bala? A força que vai atuar nela, que é F, é igual a massa da bala vezes a aceleração. Mais uma vez, a aceleração da bala vai ser o quê? Vai ser a variação da velocidade sobre o tempo. E a gente tem essas duas equações. Então, o que vai acontecer depois da explosão? Um vai para um lado com velocidade VB e o outro vai para o outro lado com velocidade VC. E aí a gente escreve essas duas equações aqui, uma embaixo da outra, né? As duas equações do slide anterior. E resolve essas duas equações para eliminar essa força F. Como é que a gente vai fazer isso? Somando o lado esquerdo com o lado esquerdo, o lado direito com o lado direito. Ao fazer isso, essas duas forças trocadas se cancelam. E vai sobrar a seguinte equação. Lembrando que o lado esquerdo está igualado a zero e tanto o primeiro termo quanto o segundo estão divididos pelo mesmo fator, que é o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo aqui para a gente é o intervalo de tempo em que a explosão vai durar. Como está dividido pelo mesmo fator, a gente pode cancelar eles, que está igualado a zero do lado esquerdo, sem problema nenhum. Como os dois corpos estavam parados antes, a variação de velocidade de cada um vai ser a própria velocidade final que eles vão ter depois da explosão. Porque antes a velocidade inicial era zero, então fica VC menos zero, então é VC, né? A mesma coisa para a bala. Substituindo na equação que a gente obteve aqui, ó, a gente fica com essa equação aqui. Repare que por meio dessa equação a gente pode relacionar as velocidades dos dois corpos com as respectivas massas. E aí, como exemplo, imagine só que a massa do canhão valha 200 kg e a massa dessa bala valha 10 kg. E que a bala saia com a velocidade de 200 km por hora. A pergunta é, com que velocidade o canhão vai recuar? A gente pode responder essa pergunta substituindo os valores na equação, nessa equação aqui destacada, né? Substituindo, o que vai acontecer então? O 200 da massa cancela o 200 da velocidade, e o que sobra no final das contas é que o canhão vai
recuar então com a velocidade de menos 10 km por hora. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Continuem assistindo às aulas de Física 1, 2 e 3 do canal. Física 1, 2, 3 e 4 do canal. E aproveitem o nosso material. E até a próxima.